Ai, minha gente. O Divino São José está pedindo para que todos façam mais oração. Olha, ele está falando um coração preparado para Deus. Ele está pedindo, minha gente, uma preparação no coração, meus filhos, na hora da oração. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todos visitarem a Santa Igreja, meus filhos, assistirem a Santa Missa, um coração preparado para Deus, pedindo misericórdia a Jesus, pedindo perdão pelas culpas, pelos pecados, minha gente. Olha, ele está falando que o tempo da misericórdia de Deus é esse, meus filhos, que nós estamos. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que é muito lindo, muito maravilhoso, meus filhos, a Santa Missa para nós assistir. Olha, ele está falando que naquela hora Jesus está presente com todos os meus filhos. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todo mundo faça oração dentro da sua casa, rezar o Santo Rosário da Virgem Maria, rezar o texto, meus filhos. Olha, ele está pedindo muita oração, minha gente. Ele está falando que rezo, meus filhos, peço misericórdia a Jesus, para que Jesus tenha misericórdia de nós em cima desse chão. Olha, ele está falando minha gente, que essa era, esse tempo, está chegado, meus filhos. Olha, ele está falando que as pessoas, olha, ainda vê muito chão para frente, muito tempo para frente, meus filhos. Ele está falando que é verdade que existe. Mas ele está falando, principalmente, aquelas pessoas que têm fé em Deus, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que esse tempo para nós está igual o tempo de Noé, meus filhos. Olha, ele está falando que é poucos que obedecem, é poucos que acreditam nos mandamentos de Deus, meus filhos, que seguem o mandamento da igreja, meus filhos. Olha, ele está falando que todas as aparições dele, ele pede para que nós rezar, para que esse mundo não findar como começou. Olha, minha gente, mas o Divino São José está falando que a fé e a esperança está em algum, meus filhos. Ele está pedindo para que na hora da oração
Pedi muito a Jesus, para que Jesus revogar, meus filhos, essas tristes leis que estão formando, para que elas não se criassem. Oh, ele está falando, meus filhos, que vai chegar o dia das pessoas que não têm fé em Deus, as pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Vai chegar o dia, meus filhos, de lembrar e pedir misericórdia a Jesus. E nessa hora, meus filhos, é difícil de ser valido, porque a hora está chegada. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que nós temos que construir o alicerce, meus filhos. Olha, ele está falando que não tem como subir sem não ter escada, meus filhos. Nós temos que fazer em cima desse chão, meus filhos. Ou ele está falando que nós faz para nós construir, meus filhos. É com a nossa fé, a nossa esperança. Ser fiel a Jesus, seja fiel a essa religião que Jesus deixou para nós, meus filhos. Olha, ele está falando que no tempo de Noé, meus filhos, está igual esse tempo agora, minha gente. Ninguém acredita nas aparições. Ninguém acredita no que o sacerdote fala. Está ouvindo, mas não está imprimindo nada na sua mente e nem no coração. De logo, meus filhos, das aparições e corre atrás dessa tentação. Olha, meus filhos, só Deus, Jesus que tem misericórdia e tem de compaixão. Olha, meus filhos, o Divino São José está falando que é pecado a pessoa, meus filhos, está dentro da igreja, assistindo a Santa Missa, receber o corpo de Cristo. Quando sai dali, meus filhos, olha, ele está falando que é pecado ir para outro lugar, meus filhos, ou para a igreja de crente. Olha, ele está falando que não é igreja, meus filhos, é uma assembleia, ou então ir para um terreiro de macumba, meus filhos, aonde existe essa tentação, aonde existe o demônio, meus filhos. Olha, ele está falando que é um espaço abençoado, aquele que dá aquelas passadas, meus filhos, para a Santa Igreja, que vai para a oração, pedindo misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que a maioria dos filhos de Jesus estão desprezando ele, estão desprezando a palavra de Deus. Meus filhos,
para correr atrás dessa tentação do demônio. Ou ele está falando, o divino São José está procurando, meus filhos, se na hora de uma agonia, se na hora de uma aflição, vocês vão pedir misericórdia a quem? Essas pessoas que estão passando para o outro lado, vão pedir misericórdia a quem? Oh, meus filhos, o divino São José está pedindo para que todos se arrepender desses pensamentos ruins, dessas maldades, meus filhos, e seguir a Jesus, minha gente. Entrego a confiança de vocês nas mãos de Deus. Jesus está com nós toda hora, meus filhos. Jesus está com nós todo segundo, todo instante. Ou ele está falando que os filhos de Deus é quem despreza ele. Jesus não despreza os filhos dele. Mas é verdade, meu divino São José. É verdade o que o Senhor está falando, meu Pai. Jesus não despreza nós. Ai, minha gente, o divino São José está pedindo que a pessoa que vai, meus filhos, naquele lugar errado, ó, ele está falando, tanto faz um como o outro. Ó, ele está falando, meus filhos, que se arrepender com vida e nunca mais cometer aquele pecado, Jesus perdoa, meus filhos. Mas se arrepende de manhã até meio-dia e da meio-dia para tarde já está lá de novo, meus filhos. É difícil. O perdão sem não ter o arrependimento de coração. Olha, minha gente, o divino São José está falando que prestem bem atenção, meus filhos, na palavra de Deus, que Jesus deixou essa palavra de herança para os filhos dele. Olha, minha gente, o divino São José está falando que Jesus deixou por escrito, meus filhos, a palavra dele. Ele está pedindo para que na hora que estiverem falando a palavra de Deus, fazerem em silêncio, meus filhos, dá atenção, para ver se põe alguma misericórdia de Deus dentro do coração de vocês, meus filhos. Mas não vai acabar, meu divino São José. Não vai acabar, porque é verdade o que o Senhor está falando. Estão pelejando para ver se conseguem mais.
mais não vai acabar. Não foi formado por carne humana. Amém, meu divino Santo Deus. Graças a Deus. Mas ela, meu divino Santo Deus, é verdade o que você está falando. É dizer que ela está uma pedra de gelo no meio de uma trempe. Ajuda ela, meu divino Santo, dá força para ela, dá coragem para ela, para que ela lutar muito. Amém, meu divino Santo Deus. Ai, minha gente, o divino São José está pedindo para que todo mundo fazer um sacrifício, meus filhos. Aqueles que tiver preparado o coração, pedir para fazer o sacrifício de um jejum, meus filhos. E o corpo resistir, pelo menos uma vez por mês, meus filhos. Ou pelo menos uma vez por semana. No dia da missa, meus filhos, faça um sacrifício de um jejum. Uma preparação no coração, meus filhos. Para que Deus tenha misericórdia. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo para que na hora da oração pedir a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora transformar o coração dos filhos dela, sacerdotes. Olha, minha gente, só Deus que tem de compaixão. Tem muitos que não estão cumprindo os mandamentos da igreja, meus filhos. Olha, ele está falando que a igreja foi construída para ser viva, meus filhos. Olha, ele está falando que ali é onde vai existir, meus filhos, todo sacramento é dentro da Santa Igreja. Ou ele está falando tão mudado. Ele está pedindo oração, meus filhos, que está ficando muito mudado. Não é todas as igrejas, não é todo sacerdote, meus filhos. Oh, ele está falando que não pode fazer isso, meus filhos. Que a Santa Missa era para ter dentro da matriz todo santo dia, meus filhos. Oh, ele está falando que não pode deixar o Santíssimo sozinho, meus filhos. Tem que ter visita todo santo dia, toda santa hora. Tem que ter visita no Santíssimo, meus filhos.
Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo, meu filho, para que todos rogar muito a Jesus, meus filhos, por esse final de tempo, por esse final de era, meus filhos, para que Jesus revogar os castigos, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que rezo muito, meus filhos, por essa era que está se terminando e por a outra que vai entrar, meus filhos. Olha, ele está falando que os castigos, meus filhos, que Jesus já revogou da era de 99 para cá, da nossa fé, a nossa oração, o sacrifício que se faz, a caridade, a humildade. Meus filhos, olha, ele está falando que Jesus está ouvindo, meus filhos, todos pedidos, todas as orações que se faz de bom coração. Olha, ele está falando que nós não podemos pensar, meus filhos, que nós se esconde de Jesus. Olha, ele está falando que é feliz daquele, meus filhos, que faz, que seja de aceito para Jesus. Olha, ele está falando, meus filhos, para que todos se previnem a sua casinha, o seu coração, com a oração, meus filhos, com a palavra de Deus, e esperar os castigos que Jesus vai mandar. Olha, ele está falando, meus filhos, que essa palavra que ele falou, que ninguém se esconde de Jesus e nem dos apóstolos de Deus. Olha, ele está falando que não adianta, meus filhos, ou a cruz de Cristo na frente para enganar, para iludir, meus filhos, e por detrás o engano da tentação do maldito. Olha, ele está falando que não pode, não cabe a cruz de Jesus. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo, meus filhos, para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, meus filhos. Moda triste ler a guerra que está se formando, meus filhos. Olha, ele está falando. Está tudo calmo, meus filhos, na vista de nós. Mas ele está falando, minha gente, que o fogo está queimando. Olha,
Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todos guardarem vela benta e a água dentro de casa, meus filhos. Rezo e peço misericórdia a Deus por mor das tempestades, meus filhos. Olha, ele está falando que só Deus, com a misericórdia dele, que pode revogar, meus filhos, esses castigos que vai vir. Vai baixar a terra, meus filhos. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo o sacramento para as crianças que não são batizados, meus filhos. Ou ele está pedindo para as pessoas que não são casados, que não são sacramentados, meus filhos. Façam bem, meus filhos, de conseguir receber o seu sacramento e batizar as suas crianças, enquanto está existindo sacerdote da religião de Jesus, meus filhos. Ele está pedindo para que as mães de família, os pais de família, meus filhos, não concordar, não aceitar, não pôr a sua mão direita em cima do pecado dos seus filhos. Ele está falando que nós que somos pai e somos mãe, nós temos que educar os nossos filhos na doutrina, meus filhos. Ele está falando que aqueles que obedecerem, tudo bem, meus filhos, felicidade deles nas mãos de Deus. E aqueles que não obedecerem o mandamento de Deus, meus filhos, a determinação, a obediência ao seu pai e à sua mãe, não está obedecendo, meus filhos, a Jesus e nem a Virgem Maria no reino do céu. Ele está falando que hoje em dia estão muito ligados, não é na palavra de Deus, é na usura, na perdição que está existindo em cima desse chão, minha gente. Minha gente, o Divino São José está pedindo para que rezarem muito por aquele triste vício da maldita droga, meus filhos, que está destruindo o mundo e os filhos de Deus. Minha gente, ele está falando que esse mundo está tendo uma grande destruição, meus filhos. A liberdade, as maldades e a droga, meus filhos, está destruindo esse mundo que Jesus deixou para os filhos dele. Ele está falando, está existindo, meus filhos, muitas coisas erradas. Ninguém quer mais esperar
nada em cima desse chão que seja acima de Jesus. Ou ele está falando que acima de Jesus, meus filhos, só o poder, os milagres, as graças e a coroa. E mais nada, meus filhos. Oh, ele está falando que quase ninguém acredita, meus filhos, que seja verdade e esse mundo vai se acabar. Oh, ele está falando que o céu e a terra não se acabam, mas a terra, meus filhos, o que tiver em cima vai ser destruído, porque já está se destruindo muito. E para o final, o fogo vai acabar de destruir o resto. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todo mundo, meus filhos, rezar, minha gente. Faça uma oração, meus filhos. É o que nós estamos precisando em cima desse chão da palavra de Deus. Que a destruição está demais, meus filhos. Só Deus que tem de compaixão de todos. Oh, meu Divino São José. Isso aí que o Senhor está falando. Ninguém acredita, meu Divino São José. Aqui, na comunidade, é poucos que acreditam, meu Pai. O que o Senhor está falando aí para mim? Mas por quê? Eu não sei, meu Divino São José. Não acredita no que o Senhor fala, nem o Senhor está falando. E acredita na palavra do demônio. Mas é verdade, meu Divino São José. Vai chegar o dia, que nem o Senhor está falando, vai chegar o dia de se arrepender. E não tem mais na vida nada para fazer. Mas não tem como, meu Divino São José, eu lutar com esse rebanho, não tem como. É verdade, eu estou sendo muito julgada, que Deus o Senhor está falando, eu estou sendo muito julgada. Mas por que eu estou julgada? Por causa das aparições. Mas por que, meu Divino São José, que eu vou sofrer muito assim?
Meu Jesus. Amém, meu divino São José. Eu só peço a Deus que me ajude, me dê força, coragem e fé e esperança. Meu Jesus. Mas eu tenho que existir, meu divino São José, é verdade o que o senhor está falando. Eu tenho que existir em cima desse chão, se Deus quiser, muito tempo. É verdade. Se Deus quiser. Mas Deus está vendo. Os apóstolos de Jesus estão vendo. Meu divino São José, graças a Deus. Está entregue, oh Pai, tudo nas suas mãos. Meu divino São José. Eu tenho coragem, meu divino São José. Se Deus quiser, Deus me dá força. Se eu tenho coragem de sofrer. Meu divino São José, faz tempo que o Senhor falou. Se Deus quiser, meu divino São José, Deus vai me dar força e dar coragem. E eu vou resistir. Se Deus quiser. Amém, meu divino São José. Amém. Minha gente. O divino São José está pedindo, para que rezarem muito. Ele está falando que vai vir um tempo, meus filhos, não está muito longe mais. Ele está falando que as pessoas que são da igreja, as pessoas que são do mandamento de Deus, ele está falando que vai sofrer muito, meus filhos. Aqueles que persistirem. Ele está falando, mas não tem sofrimento, meus filhos, que faça ninguém desistir. Ele está pedindo para que as pessoas visitarem, meus filhos, as aparições, para que ouvir a palavra, as mensagens. Imprima, meus filhos, na sua mente, no seu coração, e guarda. Quando você estiver passando a glória do Senhor, vocês falam, é verdade o que o divino São José falou. Aqueles que estão ao lado de Deus, à direita, meus filhos, vai alcançar a glória do Senhor. Olha, minha gente, o divino São José está falando para que todo mundo se preparar, o coração, meus filhos, e aguardar a vinda de Jesus.
Oh, meus filhos, o divino São José está falando que quando Jesus vinha à terra visitar os filhos dele, ele vai visitar o mundo com todos os filhos deles que existem em cima desse chão. Aqueles que conhecem a palavra dele. Aqueles que têm a palavra de Deus dentro do seu coração. Não é ter só na boca, meus filhos, e só o papel na mão. Ou ele está falando, é dentro do coração. Aqueles que é fiel, essa religião. Ou ele está pedindo que todos os meses nas aparições, ele pede, meus filhos, para que todos se preparem à vinda de Jesus. Ou ele está falando que é poucos que estão acreditando que Jesus vai vir. Ou ele está falando que é verdade, minha gente, que Jesus vai vir à terra visitar esse mundo que ele deixou. Ou ele está falando que vai ficar muito maravilhoso a vinda de Jesus aqui na terra. Ou ele está falando que não vai mais existir essas maldades, meus filhos, que existem em cima desse chão. Depois da vinda de Jesus, não vai mais existir. Ou ele está falando que na fé e na esperança e sendo fiel a essa religião que Jesus deixou para nós, nesse tempo, meus filhos, da vinda de Jesus, vai existir muito pouco. Oh, minha gente, o divino São José está pedindo, meus filhos, para que todo mundo se prevenir. Guarde, meus filhos, vela benta dentro de casa. Espero por uma mudança que vai ter no mundo, meus filhos. Oh, ele está falando que essa mudança vai ter parte do mundo, meus filhos, que vai ser muito forte. O escuro, a tempestade. Outros, meus filhos, vai ser mais fraco, vai ser mais um pouquinho aliviado. Ou ele está falando, meus filhos, que é verdade, que vai existir. Não fico, meus filhos, deslogrando e desacreditando e não se prevenir. Olha, minha gente, o divino São José está pedindo, meus filhos, para que todo mundo fazer um sacrifício, faça uma caridade, meus filhos. Visita as pessoas doentes, hospitalizadas,
os que estão prostrados em casa, meus filhos. Visite as pessoas que estão em prisão. Visitar, meus filhos, as pessoas jogadas, as pessoas abandonadas, aquelas pessoas que estão desprezadas. E rezo, meus filhos, e peço a Deus misericórdia também por as pessoas que estão desesperadas. Ele está falando que o desespero, meus filhos, está demais em cima desse chão. Ele está pedindo para que todos, por Deus, dentro do coração, meus filhos, em primeiro lugar, dentro do nosso coração, cabe Jesus, meus filhos. Ele está pedindo às pessoas muito ligado, muito grudado demais, meus filhos, as coisas materiais. Naquela hora, esquece de Jesus, esquece de pedir misericórdia a Deus. Ele está falando que sair, meus filhos, só dá desespero, só dá ganância, só dá desunião. Ele está falando que conservar, meus filhos, porque nós estamos vivos em cima desse chão, nós precisamos das coisas materiais, mas não tirar Deus de dentro do coração para pôr as coisas materiais. Isso aqui é pó da terra, meus filhos. Isso aqui vai destruindo tudo aqui em cima desse chão. Para a vida eterna, isso aqui não adianta, meus filhos. Só acusação. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para que todo mundo pedir misericórdia a Deus, ser contente, agradecer a Jesus por tudo que nós passamos nessa vida em cima desse chão, que nós passamos de misericórdia, de glória, e o que nós passar de sofrimento, meus filhos, nós entregar tudo nas mãos de Deus. Que Deus, com os poder e milagre que Ele tem, Ele resolve todos os problemas na nossa vida, de todos meus filhos, de tudo. Tudo que nós precisamos. Ele está falando que aí, meus filhos, só depende da nossa fé e do nosso coração. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para que no dia 19 de outubro fazer uma procissão daqui até no Cruzeiro, meus filhos. Ele está falando que é um sacrifício
que podia fazer todos os meses, no dia 19, no dia da aparição. Oh, ele está falando, pode ser 6 horas, meu filho, 6:30. Oh, ele está falando que faço esse sacrifício. Oh, ele está falando que do cruzeiro para chegar aqui nesse altar, meus filhos, dá tempo pensar e fazer uma preparação para que na hora da aparição. Oh, ele está agradecendo por o Santo Rosário que é rezado todos os dias 19 do mês, no dia da aparição. Oh, ele está falando por a Santa Missa que é celebrado aqui, aonde existe essa aparição. Ele está falando, meus filhos, por a palavra de Deus, que é falado todo dia, na hora da oração. Amém, meu divino Santo Deus. Graças a Deus. Abençoai, meu divino Santo Deus, todos. Olha, minha gente, o divino Santo Deus está falando que por hoje, o dia 19 de setembro, está terminada as aparições, as mensagens dele, meus filhos. E essa aparição de hoje, ele está falando, pedindo uma preparação, pedindo uma paz e uma união na comunidade. Ele está pedindo para que no dia 19 de outubro, meus filhos, estão tudo reunido na hora da oração e na hora da aparição, meus filhos, fazerem a procissão do Divino São José. Que essa procissão, meus filhos, é uma caminhada que nós estamos fazendo dessa vida para outra, meus filhos. Amém, meu divino Santo Deus. Graças a Deus. Meu divino Santo. Se Deus quiser, meu divino Santo Deus, vai acontecer sim a Santa Missa no dia da aparição, se Deus quiser. Deus está preparando. Amém, meu divino Santo Deus. É verdade, para tudo tem um dia. Sendo para esperar por Deus. Amém, meu divino Santo Deus, se Deus quiser. Graças a Deus. Abençoai, meu divino Santo Deus, todas essas pessoas que estão presentes, que vieram ouvir as suas mensagens, assistir essa aparição, meu Pai. Abençoa todos eles. Dá saúde a quem está precisando. Dás o emprego a quem está desempregado. Dás paz e união para todos, meu Pai. Saúde, felicidade na vida de todos, sossego na vida de todos. Amém, meu divino Santo Deus. Abençoai essa casa, meu Pai, com a sua divina misericórdia, com toda essa família.
É, meu divino São José, eu sei. Eles estão ausentes só o corpo, mas a mente e o coração estão presentes aqui. Acabaram de rezar. Abençoa eles, meu divino São José, visitais a casa deles. Visitais a casa de todos os meus filhos, meu divino São José. Abençoa. Ajuda eles. Marineide e o Cláudio, as crianças, tendo misericórdia deles, meu Deus. Marinalva, as crianças, Francisco, abençoa. Elisalva, meu Pai, tendo misericórdia dela com a família. Abençoai, meu divino São José, Reginaldo, o trabalho dele, meu Pai, tendo misericórdia. Ajuda ele. Abençoai, meu divino São José. Marinaldo no trabalho dele, o patrão dele. Com as crianças. A Claudineia de misericórdia. Ah, meu divino São José mesmo. É, meu divino São José, eles estão todos assustados com esse problema da doença dela. Amém, meu divino São José. Mas vale a pena, meu divino São José, esse tratamento que ela está fazendo. Amém, meu divino São José, ajuda ela. Abençoa ela, que dê tudo bem no tratamento dela. Amém, meu divino São José. Abençoe ele, meu divino São José. Esse problema de pressão alta que ele tem. Muitas cruzes para carregar. Das forças. Saúde e felicidade. Muita paciência, meu divino São José. Graças a Deus, o que é importante é a fé, é verdade. Se tem fé, tem paciência de sofrer. É verdade, meu divino São José. Amém, meu divino São José. Abençoa todos, meu divino São José. Abençoar seus filhos, meu divino São José, esse problema que eles têm. Oh, meu divino São José, se for causa de cirurgia, orientais o médico para fazer essa cirurgia dele. Amém, meu divino São José. É, meu divino São José, ele entrega nas mãos de Deus, meu Deus. Faça o que Deus vê que ele merece. Ah, se Deus quiser, Deus vai preparar. Amém, meu divino São José, ajuda ele. O tratamento dê tudo certo, dê tudo bem com ele, meu divino São José. Abençoai a custódia, meu divino São José, tenha misericórdia dela. É, meu divino São José, está vivendo com a fé e a esperança. Graças a Deus, meu divino São José, abençoa ela. Amém, meu divino São José, esse problema do coração dela não é nada grave. Graças a Deus, meu divino São José. Amém, meu divino São José. Obrigado, meu divino São José, por todos os pedidos,
todo o rogativo que a gente faz, Senhor, meu Deus, essa promessa, que todos fazem e todos é válido, meu Pai. Obrigado por essa promessa que foi pagada hoje. Ele recebeu essa graça. Amém, meu Divino Senhor. Ajuda ele. Que dê tudo bem na vida dele, no problema, na vida dele, meu Divino Senhor. Todos os negócios. Senhor, protetor da família, protetor do trabalhador. Abençoa todos, meu Pai. Amém, meu Divino Senhor. Graças a Deus, meu Divino Santo Deus. Amém, meu Divino Santo Deus. Abençoai, meu Divino Santo Deus. Todas essas pessoas que estão sofrendo, desempregados, passando uma dificuldade na vida. Abençoe eles. Vamos trazer um bom emprego para todos eles trabalhar, meu Divino Santo Deus. Ajuda todos. Esses que